Glória a Deus. Isaías 41, versículo 26 ao 31. Agradecemos esse Deus maravilhoso que tem nos concedido esse momento tão especial de estar em sua casa para adorar, engrandecer, dizer o nome dele, para ouvir a palavra, que é a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, que é o nosso alimento, que é o nosso fortalecimento, o nosso entendimento no aprendizado ao qual Deus tem para nós. Aleluias. Também mais essa porção com a palavra de Deus sobre as nossas vidas, na unção do Espírito Santo, no poder que é no nome de Jesus, mas tudo para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra, vamos ver o que Deus vai, através dessa palavra, renovar no nosso entendimento, na nossa compreensão. Como hoje foi lido Isaías nas duas vezes, para a terceira vez, há uma testificação em tudo aquilo que ele ministra dentro da sua casa, porque tudo vai direcionar para a glória do Pai. A palavra de Deus, ela tem uma direção, e nós precisamos dessa direção. Interessante que o mundo está cheio de direção, mas são direções que desviam da presença de Deus. Mas o Senhor é a nossa direção, é o Senhor que é o nosso caminho, a nossa verdade, e ali está a nossa vida. Louvamos e agradecemos a Deus. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Samuel. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. É o 40, do 26 ao 31. 40, do 26 ao 31. Glória a Deus. Isaías 40, do 26 ao 31 diz assim: glorificado, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós através dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas estas coisas, aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chamas pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel,
o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrie o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas, como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Glória, glória a Deus. Isaías, né? Lembramos de Isaías, né? Ao qual Deus ali, o anjo colocou Atenais, uma brasa viva nos lábios de Isaías, e ali ele se pôs para pregar o Evangelho de Deus. Ou seja, ele sentiu algo de Deus na vida dele e creu e acreditou. Se você sentiu algo de Deus na tua vida, tu creu e acreditou, você vai em frente. Não pare, não desista. Isaías sabia como ele era, mas ele viu que algo de Deus aconteceu na vida dele. Se nós já percebemos já aconteceu algo de Deus na nossa vida, nós temos que nos posicionar diante desse Deus. A cada dia se posicionar na frente é estar na direção dele, é seguir a direção que ele tem nos dado. Por isso não devemos ir nem para a esquerda e nem para a direita, mas se posicionar. Isaías tomou uma posição, porque eu sou homem de lábios impuros, de impuro lábio, que via a face de Deus. Ele viu algo de Deus na vida dele. E aí Deus ali olhando para ele, né, o escolheu. E Deus escolhe a cada um de nós segundo o querer dele, a vontade dele. Ele escolhe para algum propósito. Todo mundo que tem Deus na vida tem algum propósito a respeito do que ele tem para nós. Amém? 26 do 26 ao 31. Aleluia. Então nós vemos que por Isaías se posicionar, como ele entendeu, e Deus falou: quem enviarei? Aí Isaías falou o quê? Eis-me aqui. Você já falou para Deus: eis-me aqui? Você, quando vai para a rua, quando vai para o teu trabalho, o Senhor me leva, me traz, me guarda, acampa teus anjos. Mas se o Senhor tem algo a fazer, e se o Senhor assim quiser, eis-me aqui. Porque às vezes no teu trabalho Deus quer te usar, às vezes lá na rua Deus quer te usar, mas você tem que se dar para Ele. É melhor que falar: Deus, eis-me aqui, porque eu agi o mover de Deus, mas também o querer, a vontade tem que ser nossa. E Deus se agrada quando a tua vontade agrada a vontade dele. Quando você fala eis-me aqui, quando você falou eis-me aqui, Deus olhou para ele: alguém se levantou para me ouvir, para seguir o que eu tenho. Porque quando Isaías falou eis-me aqui, quando Deus te chamou, você não sabia o que ia acontecer na tua vida. E começou coisas a acontecer na tua vida, porque Deus começou a mover de uma forma e começa a mudar história, começa a mudar posições, começa a mudar muitas coisas na nossa vida. A vida de Isaías, ela foi mudando. Não que ele não passou por muitas coisas contra ele, mas ele não mudou a direção ao qual ele creu e acreditou. Se você crê, se você acredita no Senhor, se você acredita na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não mude por nada. Mantenha essa certeza dentro de você. Por que é falada para manter? Porque tem muitas coisas para tirar isso de você. Tem muitas ações para arrancar as coisas que Deus tem colocado na tua vida. Tem muitas coisas para tirar o ensino que Deus tem dado a você, para desviar para o ensino que desvia da presença dele. Porque o mundo está cheio de ensinamentos que desviam da presença de Deus. Ensinamentos que não falam no final. Mas a Bíblia diz assim: cuidado, o caminho parece ser até bom, mas o final é morte. O caminho do Senhor é difícil? É, mas o final é vida. Aleluia, é algo tremendo que a gente tem que ter dentro de nós. Tremendo é o Senhor nosso Deus, com o que Ele tem feito. Então ele fala assim, ó:
40:26, levantai ao alto os vossos olhos. Olha só como é que é tremendo, né? Quando Deus dá a palavra, como deu Isaías, como que ele chama a atenção de uma forma para responder algo, porque quando ele falou, o capítulo vai até o 31, mas começa desde o primeiro. Quando ele falou, levanta alto os vossos olhos, olha só, aí ele fala assim, olha para cima. Sabe aquela pessoa que está assim, a minha causa Deus não vê, isso não está acontecendo, Deus parece que me esqueceu. Aí ele fala assim, olha, até esqueceu, então faz o seguinte, levanta os olhos para o alto. Aí a pessoa olhou, olha só, olhou. Aí ele falou assim, quem criou todas estas coisas? Está mostrando que Deus não deixou você, porque tudo que você está vivenciando é porque Ele criou. Então Ele existe, nós sabemos que Ele está, Ele não nos abandonou, Ele não tirou nada disso da nossa vida, Ele fez para nós, amém? Independente da situação, o que Ele quis aí te mostrar, olha, Deus é contigo. Se você respirar o ar, Deus é contigo, porque esse ar que Ele deu foi Deus. Não importa a situação, Ele é sempre contigo. Se Ele sair e tirar o que Ele te deu, você volta para o pó da terra na mesma hora, vai demorar muito. Nós observamos que é tão interessante, porque às vezes a pessoa chega num patamar de dizer, né? Olha só, aí ele continua dizendo, aquele que faz sair o exército de estrelas, né? Que Ele criou, uma por uma as chama pelo nome, ou seja, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Nós fazemos coisas e esquecemos, Deus não esquece de nada que Ele fez, que Ele criou, amém? Porque Ele é Deus. A nossa mente falha, mas a de Deus não falha. Deus ele é a essência de todas as coisas que aí existem. Aleluia. Olha só, o que diz mais? Ele conhece uma por uma e chama pelo seu nome. Está no 26, na terceira parte. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. O 27 diz assim, porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Está vendo? Porque há um tempo de acontecer, e para Ele, como Ele quer que aconteça e não acontecer, Deus está desapercebido, não, Deus não dá. É que há tempo para todas as coisas, todas as causas, tudo que acontece há um tempo determinado, e Deus nunca se atrasou. Deus, quando faz, é na hora certa. Nós atrasamos, nós adiantamos, nós paramos, mas Deus nunca para, Ele tem o tempo dele, e não há nada melhor na nossa vida do que o tempo de Deus, porque o nosso tempo falha muito, não é verdade? Como falha o nosso tempo? Porque o nosso tempo depende da gente, depende dos outros. Quando é de Deus, a hora certa que Ele der, aí todo mundo diz o quê? Deus é fiel. Já viu? Demora 1, 2 anos, quando Deus fala, Deus tu falou, Deus é fiel, porque Ele cumpriu, porque você se alegra quando cumpre. Então nós temos que esperar no Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Aleluia. Ao 28, não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrie o seu entendimento. Olha, a gente aprende muita coisa de Deus, aos poucos nós vamos aprendendo, mas quem somos nós de falar do nosso Criador? Quem vai querer entender a mente do nosso Deus, se Ele que criou a nossa mente? Engraçado, né? A criação querer ser igual ao Criador, entender, não tem como, porque tem coisas que não se explicam. Deus faz coisas que às vezes a gente não entende, mas não importa. Sabe o que importa para nós? Foi quem que fez? Foi Deus? Glória a Deus. Tem coisas que a gente não vai entender, mas se você sabe que foi Deus, glorifique a Deus, porque foi Ele que fez. Pior quando o inimigo faz, aí tu tem que repreender. Mas quando é Deus, você tem que glorificar, porque foi Ele. Porque nós esperamos do Senhor. Nós esperamos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Ele não se cansa. Ou seja, nosso Deus, a palavra nos garante que Ele não dormita, não pestaneja e nem se cansa, e nem cochila. Olha só, hein? Ou seja, Deus, Ele está sempre atento. Às vezes nós
Se for tentar entender a dimensão desse Deus, a gente só vai entender, não compreendendo todas as coisas, mas o que vai nos fazer aceitar, só tem uma coisa que pode fazer você aceitar tudo de Deus, até o que tu não entende, é a tua fé. Só a tua fé. Pô, foge, vai para o outro lado, vai entender, vou estudar, vou perguntar, não vai chegar a conclusão nenhuma. Só a tua fé vai ter o impossível de Deus. Por quê? Não tem explicação. Muita gente quer explicar Deus, só não tem aquele louvor, ninguém explica Deus. Não tem como explicar Deus. Agora, Ele nos explica. Porque nós fomos luz da formatura de Deus e Ele que nos criou. Então Ele sabe. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ele fala mais. Aleluia. 29. Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Olha só. Ou seja, observa que a palavra de Deus vem dizendo: nós vamos a médico? Vamos. Tem médico de Deus? Cristão tem. Lucas era médico, né? Lucas era médico, ele também atendia as pessoas, porque tem coisas naturais, também tem coisas espirituais, aleluia. Mas em todo caso, Deus, quando Ele tem que intervir, Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele te levanta, Ele te cura. Quando Ele quer, intervir em toda a ação do médico na face da terra, porque quem deu sabedoria aos homens foi Deus. Mas tem hora que Ele vai, o médico fala assim: comigo não tem mais como. Aí Ele fala: nós sabemos que ainda temos Deus que é acima de tudo. Nunca esqueça, a resposta não podemos nem saber se vai ser sim ou não, mas que nós temos Ele acima de tudo, nós temos. Em nome de Jesus nós podemos chegar a Ele. A tua certeza é de saber que tu chegou e que Ele ouviu. Ele só aguarda a resposta de Deus. Porque Deus, Ele tem a resposta. Deus tem o querer dEle. Nós temos a nossa vontade. Muitas das vezes Deus faz a nossa vontade, mas muitas das vezes prevalece a vontade dEle. Mas quando Ele faz a nossa vontade, o nome dEle é glorificado. Nós temos que entender que quando Deus faz, a glória é toda dEle. Ele é digno da tua adoração, de você entender que foi Ele, e Ele é digno de ser adorado. Senhor, muito obrigado. Nem merecia, porque eu sou falho, pecador, fraco, mas a tua misericórdia, o teu perdão me fez vivenciar. Aí se torna ser o quê? Um testemunho dele aqui na terra, né? E sereis o meu testemunhos. Então, nós passamos por coisas através de Deus, e tu vai dar testemunha a vidas aí fora. Pode ser pequenininho, mas de repente é o suficiente para aquela pessoa que você está falando. Talvez você não sabe a dimensão daquele testemunho que Deus fez na tua vida, porque às vezes o Espírito Santo te conduz a levar aquela pessoa e falar justamente aquilo. Começa a vir na tua memória, tu solta, mas nem percebe que é Deus usando você como instrumento. Aí tu vai ver o resultado da pessoa que recebe aquilo que sai da tua boca quando provém de Deus. É algo maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O 30. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas é normal. Está falando de algo natural, né, que acontece, mas acontece com qualquer um. Fala até o jovem, até. Mas também os adultos também tropeçam e caem. Até o jovem, quer dizer, o jovem que tem mais, né, vamos no natural, mais vigor de tropeçar, se ficar de pé. A pessoa de idade é mais fácil levar um tombo, né? O jovem tem mais agilidade. Mas ele fala, até os jovens tropeçam. Quer dizer, até aqueles jovens que não tropeçam. Está dizendo que eles também tropeçam. Mas tem um detalhe. O detalhe maior que está escrito aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas força, subirão como asas, como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a Bíblia fala assim, nós falamos assim, a Bíblia nos relata, a nossa força vem de quem? Do Senhor. Olha, quando nós falamos que a nossa força vem do Senhor, é porque a tua força já não é o suficiente. Você já não tem força para aquela situação. Só do Senhor, quer dizer, a minha força vem, ou seja, aquela força para mim prevalecer, estar de pé ali, sustentar tudo aquilo, ela tem que vir do Senhor, porque a nossa estrutura não suporta.
Quando você fala que vem do Senhor, é um acréscimo dele na tua vida, para te suportar desde o que tu tens passando, o que tu tem que passar. Mas a força que ele vai te sustentar é do Senhor. Aleluias. Aleluias. E ele diz, né, renovarão suas forças, subirão como as águas. Ou seja, a águia vai subindo mais alto. Ou seja, como a águia correrão, não se cansarão. Ou seja, vamos ver, caminhada, a nossa vida. A águia, ela pega um voo alto, não é isso? Então a Bíblia fala que você vai muito mais alto do que tu pensa, do que tu imagina. Ou seja, nos teus pensamentos, nas tuas ações, como Deus está trabalhando. Você começa a fazer coisa além do que você poderia fazer. Você tem que reconhecer que é Deus na tua vida. Se eu for perguntar a cada um, vai ter coisa que você diz assim, não foi eu, foi Deus. Deus me moveu e eu cheguei, eu fui mais longe, eu andei mais, eu consegui caminhar mais, mas foi Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que todos aqui têm testemunho ao qual vai dizer, Deus estava comigo. E agora, a gente falando estava naquela situação, porque ele continua, porque ele é o mesmo, hoje e sempre. Deus, ele não vai abandonar os seus, não importa o que aconteça. Deus não abandona de jeito nenhum. Até quando nós vamos para ele envia o anjo para nos pegar. Ele não deixa, você não vai sozinho, ele vem te buscar. É algo tremendo. Deus tem algo tremendo com as nossas vidas, e por isso que nós nos alegramos, porque a obra foi tão perfeita, que Deus não fez acepção de pessoa. Tem muitos que ainda não estão, mas podem ir, porque Deus vem para buscar e salvar o que havia se perdido. Quantos tem perdido ainda? Não tem milhões? Muitos ainda podem ser resgatados, porque o Senhor ainda não veio buscar a igreja. O Senhor ainda não houve aquele momento de que vou pegar os meus e os outros vão ficar. Deus, ele tem algo tão tremendo, por isso que muitos ainda estão se encontrando, a verdade. Você sabe por quê? Pessoa que anda para as trevas, tem gente que anda nas trevas, ele está falando treva, não treva da luz natural, treva espiritual. E ele pensa que nas trevas ele está enxergando alguma coisa, porque as trevas dão uma visão enganosa. Dá ou não dá? As trevas dão uma visão enganosa. Mas se ele olhar para a luz de Cristo, ele vai ver que vai brilhar alguma coisa diferente. Ele vai começar a perceber que aquela visão dele, quando ele olha a outra, é totalmente diferente para aquela visão, porque ele vê uma claridade da ação de Deus na vida da pessoa. Se ele olhar e dar atenção à luz, ele vai perceber que a visão dele estava totalmente embaçada, estava vendo o que estava oculto, uma visão enganosa. Mas quando você olha para Cristo, você tem uma visão verdadeira de tudo aquilo que é relatado para acontecer na sua vida. E a visão que nós temos é uma visão que vai mostrando tudinho o caminho, né? Olha, cuidado, olha, desvia, presta atenção no que está pisando, olha onde você está indo, cuidado com a direção que você está tomando, porque a luz vai estar numa direção. Observe uma coisa tão tremenda. Você está num lugar, vamos assim, na roça, geralmente tem aquela luzinha, né? Uma luzinha aqui, outra lá. Olha só que coisa, olha só. Vamos dizer que você está aqui parado numa posição, num lugar assim que tem uma luz lá embaixo e lá de cá não tem. Você tem a opção de ir para cá ou ir para lá. Você vê que vai mudar a direção. Quando tu vai para a luz, tu começa a ter uma visão melhor. Quando tu vai para as trevas, tu começa a perder a visão. E tudo que tu vê, tu não sabe o que está oculto e escondido. Mas na luz vai mostrar. Tem isso ali, mas nas trevas não. Deus, ele veio, por isso que Jesus é a luz do mundo. Por quê? Para iluminar, para mostrar às pessoas, para poder a pessoa ter visão de onde, o que ela está fazendo, caminhando ou pisando, para que possa desviar. Você não tem visão, você consegue desviar. Quando não tem, tu vai entrando. Eu sempre usei, porque tempo que eu não falo mais aqui, presta bem atenção. Olha, tem certas coisas na vida da pessoa que no início, presta bem atenção, no início alguém pode ajudar. Tem coisas que as pessoas, o pastor pode ajudar, a pastora, uma irmã pode ajudar, outra irmã, uma missionária, seja quem for, pode ajudar no início. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. No início. Só que se a pessoa continuar na mesma posição, aquilo vai tomando uma proporção na vida dela, correto? Aí eu uso a areia movediça, já viu? A pessoa afunda de uma vez? Não, é aos poucos.
Quando está aqui embaixo, dá para alguém puxar. Está no joelho, dá. Na cintura, dá. Mas quando está aqui, só Deus. Tem pessoas que chegam no limite que não adianta. Só Deus. Mas por quê? Ela se afundou no lugar e não quis sair. Ou ajuda, ela não estendeu a mão para tirar. Ela vou ficar assim, não precisa não. Ih, tem nada a ver. Tem nada a ver, no final tem tudo a ver. Deus tem nos dado a direção para que a gente não venha cair nesses laços do passarinheiro, nessas armadilhas do inimigo, para atolar a gente na lama ao ponto de a gente não ter quase jeito para sair. Aí só a misericórdia de Deus. Aleluia, só a misericórdia de Deus. E até dentro do normal, é a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. Porque se estamos aqui, pelo diabo ninguém estava aqui, mas Deus quer nos manter, e assim nós estamos em nome de Jesus. Porque até o que eles usam lá, até o que eles usam, se ele pudesse aceifar para todo mundo, que já ia ter mais gente com ele. Então ele vai no engano, vai tentar aqueles agentes trazer outros para ele. E Deus nos usa para trazer as pessoas para a presença dele. Olha, o inimigo trabalha do mesmo jeito, só que é um meio oculto, escondido para o mal. E Deus vem para uma coisa que seja alegre, né, que seja bom para as pessoas, a um lugar que vai ser gozo, paz e alegria, que só Ele pode dar. Aleluias, só Ele pode dar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele está querendo chave aqui. Você não é São Pedro nem nada? Amém, gente. Viu a palavra? Ela nos instrui. Ela nos dá força e entendimento. Sabe por quê? Nós vamos andar aí na rua, vai deparar com tanta coisa. Se você não se firmar na palavra, o mundo te traga de novo. Aí vai dizer, não, traga assim. Muitos que estavam na presença, o mundo conseguiu tirar. O inimigo, né? Quando fala mundo, a ação do inimigo conseguiu tirar a pessoa da verdade. Por isso que nós temos que se fortalecer. Cada vez que nós ouvimos, vai tudo para o subconsciente. E isso vai se refletir mais cedo ou mais tarde em situações que tu vai ter como puxar a espada e o escudo para se defender. E a ação de Deus vai acontecer através da tua vida. Isso nós temos que estar dentro de nós, nessa certeza. Porque Deus não é dúvida, Deus é certeza. Tem muita gente crente, eu estou na dúvida. Não tenha dúvida porque não está acontecendo. Não tenha dúvida por nada. Fala assim, dúvida não tem, Senhor. Eu tenho uma causa na justiça há mais de 30, 40 anos. Deus natural pode dizer, está perdido. Não pode dizer, está perdido? Pode dizer. A maioria diz, não tem mais jeito, não é? Eu não falo isso. Sabe por que eu não falo isso? Porque se tu confia em Deus, nada é impossível para Ele, correto? A causa pode não sair para mim, ou eu não estar aqui? Pode. Mas por que tu vai deixar de desacreditar em Deus que não é impossível para Ele? Saindo ou não, Ele é o Deus do impossível. Então Ele pode fazer ou não fazer, não importa. Para nós sabemos que impossível, não há impossível para Deus. E que Deus pode fazer. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. A situação nossa não pode definir o nosso Deus, porque não aconteceu. O que tem que definir Deus é a nossa própria vida. Não as situações, mas a nossa vida. Definir Ele na nossa vida, não a situação. A situação nunca vai ser mais do que o nosso Deus. Nem a morte é, quanto mais a situação. Glória ao nome do Senhor, amém? Confia no Senhor, mas Ele sempre não esqueça, Deus é aquele que ensina certo. Ele dá o sim, mas também dá o não. É igual o pai da terra que só dá sim, só arranja problema com o filho. Na verdade, tem que ensinar o filho o sim e o não, porque no mundo ele vai receber o sim e vai receber o não. E agora ele fazer a vontade. Mas se Deus fizesse toda a nossa vontade, sabe o que a gente vai fazer? Filhos ingratos, acostumados a fazer. O dia que ele não fizer, Deus não faz nada por mim, já fez tanta coisa. Não é verdade? Os filhos não fazem assim? Se tu faz tudo, chega um dia que tu não faz, ele está tão acostumado a fazer, que já fez, nunca não faz nada por mim, esquece até hoje o que fez. Deus nos cuida e o que Ele faz por nós, primeiro é para Ele ser glorificado, para nós reconhecermos que Ele vai sempre estar conosco, nos lugares, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Lembra ali dentro do barco, tribulação total, pensei que ia morrer, mas Jesus estava no barco, todo morre. Se Deus estiver no teu barco, o
que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer e nada vai impedir o agir dele na tua vida. Amém? Glorifica a Deus aí com tuas palmas, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus.